Bem-vindo ao Estudo Náutico. Hoje vamos tratar de legislação náutica, perguntas e respostas do simulado de Arraiz Amador e Motonauta 36. Já deixa aquele like, ativa as notificações, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também está estudando. Aqui é o Estudo Náutico, o canal mais completo do Brasil para quem curte aprender de verdade. Pergunta: em caso de aquisição de uma embarcação por meio de leilão, qual documento comprova a propriedade? Resposta: carta de adjudicação ou de arrematação. Pergunta: quem pode solicitar o registro de propriedade de uma embarcação de esporte e recreio no Brasil? Resposta: pessoas físicas residentes no país, entidades públicas ou privadas sujeitas às leis brasileiras e estrangeiros, independentemente de sua residência. Pergunta: quem pode solicitar o registro de propriedade de uma embarcação de esporte ou recreio no Brasil? Resposta: pessoas físicas residentes e domiciliadas no país e entidades sujeitas às leis brasileiras, além de estrangeiros não residentes no país. Pergunta: de acordo com a Lei nº 7.652/88, alterada pela Lei nº 9.774/98, qual é a condição para um estrangeiro solicitar o registro de propriedade de uma embarcação de esporte e ou recreio no Brasil? Resposta: o estrangeiro pode solicitar o registro mesmo não sendo residente nem domiciliado no país. Pergunta: qual é o requisito básico para que uma pessoa física possa registrar uma embarcação de esporte e ou recreio no Brasil? Resposta: a pessoa física deve ser um cidadão brasileiro ou residente no país. Pergunta: qual entidade pode solicitar o registro de uma embarcação de esporte e ou recreio de acordo com a legislação brasileira? Resposta: entidades públicas e privadas sujeitas às leis brasileiras. Pergunta: de acordo com a Lei nº 7.652/88, quem é o responsável pelo deferimento do registro de propriedade de embarcações de esporte e ou recreio? Resposta: Marinha do Brasil. Pergunta: qual é a implicação da Lei nº 9.774/98 para o registro de embarcações de esporte e ou recreio? Resposta: a lei permite o registro para estrangeiros não residentes no país. Pergunta: em qual situação o cancelamento do registro de uma embarcação será determinado ex officio pelo Tribunal Marítimo? Resposta: quando o registro for feito com documentos fraudulentos. Pergunta: qual é o prazo máximo para o proprietário solicitar o cancelamento do registro de uma embarcação após ela perecer ou não haver notícia dela por mais de 6 meses? Resposta: 2 meses. Pergunta: qual das seguintes circunstâncias não é um motivo obrigatório para o cancelamento da inscrição de uma embarcação? Resposta: o proprietário mudou de residência para o exterior. Pergunta: o que deve ser feito se o pedido de cancelamento de inscrição não for feito e o endereço do proprietário for desconhecido? Resposta: a CPDE-AG publicará e afixará um edital para cumprir o estabelecido. Pergunta: quando uma embarcação pode continuar navegando após o cancelamento da inscrição? Resposta: somente após solicitar a revalidação da inscrição, pagamento de multas, se houver, e realização de vistoria. Pergunta: qual documento não é necessário para solicitar o cancelamento de inscrição de uma embarcação? Resposta: TI, Título de Inscrição de Embarcação. Pergunta: o que deve ocorrer com a inscrição de uma embarcação se seu paradeiro for ignorado por mais de 3 anos? Resposta: a inscrição será cancelada e a informação deverá ser registrada no campo histórico do CIGEMB. Pergunta: qual é o órgão responsável por determinar o cancelamento ex officio do registro de uma embarcação? Resposta: Tribunal Marítimo. Pergunta: em qual situação o proprietário de uma embarcação deve solicitar o cancelamento do registro? Resposta: quando a embarcação for desmanchada. Pergunta: qual o prazo máximo para o proprietário solicitar o cancelamento do registro de uma embarcação após ela ter sido desmanchada? Resposta: 2 meses. Pergunta: o que acontece com a inscrição de uma embarcação que tiver seu paradeiro ignorado por mais de 2 anos? Resposta: é cancelada. Pergunta: qual a documentação necessária para solicitar o cancelamento da inscrição de uma embarcação? Resposta: requerimento, documentos que comprovem o motivo do cancelamento e o TI. Pergunta: após o cancelamento da inscrição, a embarcação pode voltar a navegar? Resposta: sim, após a realização de uma nova vistoria. Pergunta: qual o prazo máximo para o novo proprietário de uma embarcação registrada no Tribunal Marítimo solicitar a transferência de propriedade? Resposta: 15 dias. Pergunta: qual documento é obrigatório para a transferência de propriedade de uma embarcação, independentemente do tipo de registro?
Resposta: autorização para transferência de propriedade. Pergunta: em caso de transferência de jurisdição de uma embarcação, qual órgão é responsável por verificar a existência de pendências como multas? Resposta: Capitania dos Portos de Origem. Pergunta: o número de inscrição de uma embarcação é alterado em caso de transferência de propriedade? Resposta: não. O número de inscrição permanece o mesmo. Pergunta: qual a importância do termo de responsabilidade para a inscrição transferência de propriedade? Resposta: formalizar a transferência de propriedade e responsabilizar o novo proprietário. Pergunta: em caso de transferência de propriedade sucessiva de uma embarcação que não foi registrada no SISGEMB, qual procedimento deve ser adotado? Resposta: registrar todas as transações anteriores no SISGEMB. Pergunta: qual é o prazo para solicitar a transferência de propriedade de uma embarcação registrada no Tribunal Marítimo após a aquisição? Resposta: 15 dias. Pergunta: quando uma embarcação tiver seu TAI emitido em formato digital, qual documento deve ser anexado ao requerimento para transferência de propriedade? Resposta: cópia impressa do TI com o respectivo QR Code. Pergunta: qual documento não é necessário para a transferência de propriedade de uma embarcação apenas inscrita na CPE-DAG? Resposta: certificado de segurança da navegação. Pergunta: o que deve ser feito se uma embarcação tiver o seu paradeiro ignorado por mais de 2 anos e o proprietário solicitar a transferência de jurisdição? Resposta: a CPDAG de inscrição deve verificar pendências e restrições legais antes de aprovar a transferência. Pergunta: para a transferência de jurisdição, o que deve ser feito pela CPDAG de destino? Resposta: enviar mensagem à CPDL-AG de inscrição solicitando a transferência e a documentação pertinente. Pergunta: quais documentos são necessários para a transferência de propriedade de uma embarcação registrada no Tribunal Marítimo? Resposta: documentos descritos no sítio do TM, conforme o link Documentos Transferência de Propriedade Marítima. Pergunta: o que deve ser feito se houver transferências de propriedade sucessivas e a embarcação não foi registrada no SISGEMB? Resposta: o proprietário deve apresentar todas as transações anteriores registradas em cartório e com reconhecimento das assinaturas. Pergunta: qual a documentação obrigatória para alterar o nome de uma embarcação inscrita apenas nas capitanias dos portos e delegacias da Capitania dos Portos e Agências? Resposta: requerimento, comprovante de residência, BAD-BSAD atualizado e TI. Pergunta: em caso de alteração da razão social de uma empresa proprietária de uma embarcação registrada no Tribunal Marítimo, qual o procedimento a ser adotado? Resposta: solicitar diretamente ao Tribunal Marítimo a alteração. Pergunta: quais documentos são necessários para alterar características da embarcação, como dimensões ou cor, para embarcações apenas inscritas na CPDE e AG? Resposta: requerimento do interessado, BAD-BSAD com alterações, e 2 fotos coloridas da embarcação gravadas em CD. Pergunta: para alteração da razão social de uma empresa proprietária de uma embarcação registrada no Tribunal Marítimo, qual documento deve ser apresentado? Resposta: comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União. Pergunta: qual é o procedimento necessário para registrar um ônus sobre uma embarcação registrada no Tribunal Marítimo? Resposta: o interessado deve registrar a embarcação no TM e, em seguida, encaminhar um requerimento, anexo 2E, com a documentação necessária para o registro do ônus. Pergunta: quais documentos são necessários para cancelar o registro de ônus de uma embarcação inscrita na CPDE ou AG? Resposta: instrumento que comprove a cessação do gravame, BAD-BESAR, e 2 fotos coloridas da embarcação gravadas em CD. E é isso, navegante. Se este vídeo foi útil, curta, compartilhe e siga o Estudo Náutico para mais dicas de navegação.